Oi, vamos fazer um breve comentário aqui do baricentro e das medianas, porque eu temo que você vai passar por essa leitura aqui e não vai enxergar algumas coisas, isso é o que eu desconfio. Então vamos fazer esse breve comentário, procurar ser o mais breve possível. O baricentro ele é definido pela interseção das mediatrizes do triângulo. Só que a mediatriz, ela tem uma... A mediatriz não, é a mediana. Só que a mediana, ela tem uma particularidade em relação ao baricentro. Essa particularidade me diz que da porção maior da mediatriz que está voltada para o vértice, ela é sempre o dobro em relação à outra porção que é voltada para o ponto médio, como eu já escrevi aqui. E isso é em particular a todas as mediatrizes. Mediatrizes não, medianas. É muito tempo que eu não estudo isso, entendeu? Mas são medianas. E aí cabe uma análise. Por que eu estou chamando a atenção por causa desse detalhe? Porque isso é uma ferramenta que vai nos permitir de resolver alguns problemas aí na frente, ok? E não só para triângulo, para qualquer figura geométrica, quadrado, triângulo, né? Porque nós estamos trabalhando com o ponto médio. Então, se você analisar, você você vai fazer uma análise e vai chegar a algumas conclusões. Mas, vamos nós. Esse ponto de gravidade, em relação ao seu vértice, quando nós definimos esse ponto médio, e esse ponto médio, evidentemente, divide esse segmento em duas partes iguais, logicamente, a mediana, como nós definimos a sua particularidade, ela então é dividida em três partes iguais. Ou seja, G e D são partes proporcionais da mediana. Logo, cabe aí uma análisezinha, tá certo? Então, como eu descrevi aqui, nós podemos utilizar esse detalhe para a resolução de vários problemas. Então, como ele é ponto médio entre B e G, aplicando a regrinha de ponto médio, aqui está a coordenada x de D, está sendo resolvida pelo ponto médio entre a coordenada de B e a coordenada de G, né, dividido por 2. Então, nós estamos aplicando então o nosso conhecimento de ponto médio. Né? Agora, nos problemas, às vezes, e muitas das vezes, eles nos fornecem, por exemplo, esta coordenada aqui. E às vezes também eles nos fornecem esta coordenada, mas não nos fornece esta. E às vezes não nos fornece, por exemplo, essa aqui. Então, utilizando esse pensamento, nós podemos determinar, encontrar tais coordenadas se nos forem solicitadas. E geralmente o é. Então, veja bem, aqui cabe, o que está aqui é exatamente a regra do ponto médio. Mas aqui cabe um raciocínio algébrico. Olha, o raciocínio analítico é um desenho. Você faz o desenho, pronto, acabou. Não vai mudar, não vai variar. Né? O desenho só sai se você conhecer as coordenadas. Não é isso? Até onde você conhece, você vai fazer o desenho. Aí,
Mas aqui cabe um raciocínio algébrico, né? Se você quiser, por exemplo, determinar esta coordenada de B, conhecendo a coordenada de G e conhecendo a coordenada de D, então cabe uma arrumação, correto? Uma arrumação aqui algébrica. E assim para também Y, e assim para outras coordenadas. Então cabe aqui um raciocínio, né? Uma análise bem apurada aqui do algebrismo, ok? Vamos pular a página. Ah, desculpa, querida, eu mostrei, mas está cortado, né? Eu esqueci desse detalhe, eu vou subir aqui. Eu esqueci desse detalhe. Puxa vida. Aqui, isso. Então vamos repetir novamente. Por quê? Porque às vezes, como eu te falei, ele nos fornece o ponto de G e às vezes até nos fornece o ponto de D. Mas só que o ponto de D, lá na mediana, ele é o ponto médio. E como é o ponto médio, a gente sabe então que é definido por essa regra. Então aqui cabe uma arrumação, né? Aqui uma arrumação algébrica. Cabe aqui um raciocínio algébrico que você pode, conhecendo dois pontos, você pode definir o terceiro. É isso que eu quero dizer, certo? Se você conhecer esse, mas não conhecer esse, mas se você conhecer esse, então você consegue determinar o terceiro ponto. Né? Você quer determinar esse G, mas conhece esse e esse, você consegue determinar o ponto G por esta propriedade do ponto médio, por essa fórmula do ponto médio. Né? E essa fórmula do ponto médio é dada para x, para y e para todas as coordenadas lá de cima. É isso que eu quis dizer. Ok? Vamos então para outra parte. Né? Enquadrou, enquadrou. Beleza. Né? O conhecimento das razões proporcionais da mediana. Note que o ponto G é comum a três retas. Tenha essa observação. Eu vou repetir. Note que o ponto G é comum a três retas medianas. Isso aqui é uma mediana, isso aqui é outra mediana, isso aqui é uma mediana. G pertence ao segmento BM, que pertence ao segmento CN, que pertence ao segmento AJ. Ora, isso é uma grande vantagem, porque às vezes você quer determinar a partir de G, que é uma referência, que você sabe que ele é comum a três retas, você então tem uma grande chance de você determinar as outras coordenadas dos pontos. Então, é uma fonte de orientação muito rica a gente conhecer e dominar o algebrismo em torno do ponto, né, de gravidade. Então, como D pertence a BM, olha, vou repetir, D, lá no nosso exemplo, pertence à mediana que vai de B a M, né? E esse ponto D está na porção maior, que eu botei aqui, né, deste segmento. Né? A distância entre D e G corresponde a 1/3 da mediana. Aqui cabe o raciocínio. Aqui cabe uma análise que eu quero que você faça. Tá? Tente ler isso aqui, tente enxergar isso lá no desenho, tá ok? E cabe um raciocínio. Né? Se D está a 1/3, né? G está a quanto? Né? Então é mais ou menos. É as razões proporcionais, tá ok? Então dá uma olhadinha lá, porque é importante você ter essa visão, tá ok? Como sabemos, a coordenada de D e G é pelo ponto médio. Né? Você faz lá o ponto médio, então é aquele comentário que eu fiz na página passada. Se você conhecer dois pontos aqui, você realmente vai conhecer o terceiro, não tem o menor problema. Né? Então, eu pedi aqui para você, né, formular um raciocínio que eu quero saber como você iria montar aí um esqueminha para me determinar x de b.
né? É uma análise que eu estou forçando a você fazer, ok? Agora, pelo pensamento algébrico, nós temos também outra análise, que é a mesma coisa, né? Agora, digamos que nós conheçamos as coordenadas de G, X de A, X de Z. Somente. Nós conhecemos as coordenadas X de G, X de A, X de C. Ora, a coordenada X de B nós não conhecemos. E digamos que está sendo pedido lá no problema. Como nós vamos utilizar o pensamento algébrico para determinar, então, a coordenada x de b? É a mesma analogia daqui, apenas uma questãozinha diferente. Tá ok? Então, eu queria te chamar a atenção para esse detalhe, porque existe essa correlação e existe também algumas coisas que não é passada nos livros. Eles julgam que as pessoas mais um pouco experientes, com certa maturidade, vá passar aguçar essas coisas assim. Então é assim que a gente estuda a matemática, tá ok? Isso aí para você parar, pensar, analisar um pouquinho. Tá lá na página 34, 35, eu acho, tá ok? Então, antes de você começar a tentar resolver problemas de lado de triângulo e baricentro, né? Então, dá uma olhadinha nisso aqui com muita calma, né? E leve isso aí para sua mente, que é assim que a gente vai chegando a uma certa maturidade, tá ok? Então, esse é o bizuzinho que eu tô te mandando. Valeu, tchau, tchau, querida. Qualquer coisa, estamos aí.